Olha, o que a gente está testemunhando no futebol sul-americano hoje não é apenas um ciclo, uma fase de domínio de um país. É mais profundo, é uma ruptura, uma mudança estrutural que transformou a maior competição do continente num palco com um protagonista quase exclusivo. Nesta nossa análise, vamos desmontar os pilares financeiros, políticos e até tecnológicos que criaram este novo cenário, um cenário onde a glória continental parece falar com um sotaque só. A Taça Libertadores, historicamente ela representava um equilíbrio de forças, uma batalha onde a famosa mística de camisas argentinas e uruguaias conseguia muitas vezes superar orçamentos maiores. A imprevisibilidade era a regra. Clubes tradicionais compensavam as suas deficiências financeiras com uma garra, uma competitividade que beirrava o impossível. Só que essa balança, que por décadas definiu o futebol do continente, se inclinou de uma forma que, sinceramente, parece irreversível. A presença de clubes brasileiros em finais não é mais uma surpresa. Virou a norma. A Glória Eterna, como a própria Conmebol batizou sua final, se tornou um evento de luxo, disputado em estádios incríveis, mas com protagonistas que vêm de um mesmo campeonato nacional. A tese central da nossa análise é bem clara. A hegemonia brasileira é o resultado de um abismo econômico gigantesco que foi piorado pela decadência dos rivais e acelerado por mudanças tecnológicas dentro de campo. E essa não é só uma percepção nossa, aqui de dentro. A imprensa internacional, principalmente a espanhola, batizou esse fenômeno de tirania do samba. É um termo forte, né? Mas ele ilustra perfeitamente como o mundo enxerga essa monopolização das finais da Copa Libertadores. É a imagem de um poder que a gente nunca viu antes com essa intensidade, e principalmente com essa cara de que veio para ficar. E a base material dessa tirania toda começa aqui. 10,2 bilhões de reais. Essa foi a receita total que a indústria do futebol brasileiro movimentou na Série A em 2024. É um número que, por si só, já coloca o Brasil numa prateleira completamente diferente, isolada no continente. Não é mais uma questão de ser um pouco maior, é uma diferença de escala, de natureza. E essa diferença de dinheiro se vê a olho nu. De um lado, a gente tem a infraestrutura dos clubes brasileiros, arenas modernas, centros de treinamento de ponta, toda uma estrutura que transforma a paixão do torcedor em receita. Do outro lado, a realidade de muitos rivais continentais, estádios que pararam no tempo, estruturas antigas que refletem a estagnação econômica não só dos clubes, mas dos seus países. O abismo não é só contábil, ele é de concreto e aço. Agora, o interessante aqui é ver como a economia de um país inteiro se reflete no campo de futebol. À esquerda, a força do real, que permite aos clubes brasileiros contratar estrelas do continente, modernizar estádios e pagar salários em dólar. À direita, o colapso do peso argentino, que simboliza uma crise que torna impossível segurar talentos e competir financeiramente. Enquanto um mercado atrai capital, o outro simplesmente se desfaz. E bem no meio desse cenário aconteceu um divisor de águas. A Lei da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, em 2021. Essa lei foi o empurrão que faltava para transformar associações civis, muitas delas afundadas em dívidas, em empresas de verdade. Foi o catalisador que abriu as portas para um tipo de investimento e de gestão que era impensável no modelo antigo, acelerando a profissionalização de uma forma absurda. Isso aqui representa uma mudança de mentalidade. A gente saiu de um modelo onde as decisões eram muitas vezes políticas, amadoras, para uma estrutura de governança corporativa. A chegada de grupos de investimento globais não trouxe só dinheiro, mas trouxe práticas de mercado, análise de dados, scouting profissional, forçou uma modernização que deixou os rivais comendo poeira. A final da Libertadores de 2024 entre duas SAFs foi o grande símbolo do sucesso desse novo modelo. E o resultado mais visível de todo esse poder financeiro é esse número aí. 152 jogadores estrangeiros disputaram o Brasileirão de 2025. É um recorde histórico que mostra o que a gente está chamando de efeito imã. O Brasil deixou de ser só um exportador de talentos para a Europa e passou a ser o destino final dos melhores jogadores aqui da América do Sul. E se a gente olhar os números de perto, o impacto fica claro. Quase 1/3 desses estrangeiros são argentinos. Ou seja, o Brasil não está apenas se fortalecendo, ele está sistematicamente drenando os melhores talentos dos seus principais rivais. Jogadores que antes iriam direto para a Europa, agora são as grandes estrelas do Campeonato Brasileiro. É um duplo impacto. O Brasil se fortalece enquanto enfraquece diretamente quem poderia competir com ele. E aqui a história ganha uma nova camada, porque essa hegemonia brasileira não se explica só pela ascensão do Brasil. Ela também se explica, e muito, pela implosão dos seus concorrentes históricos. A Argentina, em especial, vive um processo de autofagia política e institucional que só acelera sua decadência no cenário de clubes.
Esse aqui é o epicentro da crise, uma verdadeira guerra civil institucional. De um lado, a Casa Rosada, a sede do governo federal. Do outro, a AFA, a Associação de Futebol Argentino. É um conflito aberto, público, que paralisou qualquer tentativa de modernizar o futebol no país. É uma batalha ideológica que tem o esporte como refém. O centro da briga é a permissão para os clubes virarem sociedades anônimas desportivas, as SADs. O presidente Javier Milei vê no capital privado a única salvação para os clubes que estão afundados em crise. Já o presidente da AFA, Cláudio Chiqui Tapia, que é apoiado pela velha estrutura de poder, proíbe as SADs no estatuto, defendendo um modelo associativo. O resultado? Uma paralisia completa. E as consequências disso são desastrosas. Para manter apoio político, a AFA chegou a planejar um campeonato inchado, com 30 times, o que dilui a receita e a qualidade técnica. E o pior, investimentos concretos como um pré-acordo de 200 milhões de dólares para um clube são ativamente bloqueados. O capital que poderia reequilibrar o continente é barrado na fronteira por uma disputa de poder. Bom, vamos mudar o foco agora. Já falamos de dinheiro, de política, e agora vamos para um fator crucial que muita gente subestima, mas que ajudou a cimentar a superioridade brasileira em campo, a tecnologia. A evolução do jogo, fiscalizado agora pelo árbitro de vídeo, mudou as regras de uma forma que vai muito além das 4 linhas. Por décadas, a catimba foi uma ferramenta, digamos, legítima para equipes tecnicamente inferiores. Era a arte de usar a violência disfarçada, a cera, a pressão na arbitragem para quebrar o ritmo de um adversário melhor. Era um jeito de equilibrar as coisas. Com a implementação rigorosa do VAR, essa estratégia foi, na prática, neutralizada. O que o VAR fez, no fundo, foi criar um ambiente esportivo mais justo. Agressões são punidas, o tempo de bola rolando aumenta e o jogo sujo virou um risco de expulsão, não mais uma tática. O paradoxo é que, ao tornar o jogo mais limpo, a tecnologia garantiu que a superioridade física e técnica, que é exatamente onde os clubes brasileiros investiram bilhões, prevalecesse sempre. A justiça tecnológica cimentou a hegemonia econômica. E isso tudo nos leva a uma aparente contradição. Se o poderio brasileiro é tão esmagador, por que a Copa Sul-Americana ainda vê campeões de outros países? A resposta não está na falta de capacidade dos times brasileiros. A resposta está numa distorção de incentivos que é puramente racional e econômica. A resposta está toda aqui, na estrutura de prêmios. Para um clube brasileiro hoje, vencer a Copa do Brasil, uma competição doméstica, rende quase o dobro do prêmio de vencer a Copa Sul-Americana. A CBF, Confederação Brasileira, talvez sem querer, criou o maior obstáculo ao domínio continental total do Brasil. Uma Copa Nacional com uma premiação desproporcional. Então, a lógica para um dirigente de clube é simples. Com o risco sempre presente de rebaixamento no Brasileirão, que significaria uma perda de receita gigantesca, e com um prêmio doméstico tão alto, a prioridade fica clara. Os clubes brasileiros frequentemente usam times mistos ou reservas na Sul-Americana. Isso abre uma avenida para especialistas focados, como o Independente do Vale do Equador, que tratam esse torneio como se fosse a sua própria Champions League. E qual é o cenário para a próxima década? As projeções indicam que a crise vai acabar forçando a Argentina a adotar o modelo de SADs, mas a recuperação vai ser lenta. A diferença de investimento e gestão é tão grande que a hegemonia brasileira na Libertadores parece segura por inércia até pelo menos 2030. E lá no horizonte, a tendência é uma fusão de mercados com a CONCACAF, a Confederação da América do Norte e Central. Nesse futuro integrado, o Brasil, com sua estrutura de SAFs e uma liga organizada, surge como o único participante sul-americano, com governança corporativa para negociar de igual para igual com as franquias da MLS e os clubes mexicanos. A competição deixaria de ser só continental para virar uma disputa por uma fatia do mercado global, deixando os modelos associativos antigos ainda mais para trás. Contudo, a maior ameaça essa projeção toda não vem de fora, mas de dentro. O endividamento total dos clubes brasileiros já ultrapassa os 14 bilhões de reais. Sem um fair play financeiro rigoroso que funcione de verdade, esse crescimento todo de receitas pode ser engolido por uma bolha de salários e dívidas, colocando em risco a sustentabilidade do sistema inteiro. E aí, a questão final que fica é essa. Essa hegemonia brasileira é só um ciclo ou é uma nova era permanente? A modernização da Argentina, quando vier, pode reequilibrar o jogo ou o futuro é mesmo uma NBA sul-americana com o Brasil como uma única superpotência? O debate sobre o futuro do nosso futebol continental começa aqui nos comentários. Participe da análise, compartilhe e se inscreva para não perder os próximos aprofundamentos.